Olá, Cuivalhaí, do Itoinara Sateré-Maué. Olá, pessoal, eu sou a Inara, do povo Sateré-Maué. Estou aqui para falar sobre as mudanças climáticas, que é uma das nossas problemáticas nos dias atuais. Na segunda aula do curso, vamos falar um pouco mais sobre como as mudanças climáticas estão afetando a Amazônia em sua biodiversidade, povos e modos de vida. A Amazônia tem um papel muito importante na regulação do clima no planeta. Nossas florestas tropicais são essenciais para o sequestro de carbono. Essa expressão é utilizada pelo processo de remover o gás carbônico da atmosfera e armazenar nas diferentes partes da planta por meio da fotossíntese e por meio da conservação da biodiversidade. No entanto, as mudanças climáticas impulsionadas por atividades humanas, como o desmatamento e a queima de combustíveis, estão ameaçando a integridade desse ecossistema crucial. Na primeira aula, aprendemos sobre o efeito estufa e como ele é aumentado pelas ações humanas. Saiba agora como o Brasil contribui com o efeito estufa e as mudanças climáticas. O Brasil está entre os 10 países com maiores emissões de gases de efeito estufa do mundo. Em 2022, o país emitiu 2,3 bilhões de toneladas brutas de GEE. Desse total, 48% são provenientes do desmatamento e da mudança no uso da terra, o que continua sendo o principal fator das emissões brasileiras. Em seguida, o setor agropecuário contribui com 27% das emissões, enquanto o setor de energia responde por 17%. Do total das emissões brutas por mudança do uso da terra em 2022, 97% representam desmatamento, somando 1,81 bilhão de toneladas de gás carbônico emitido. Desse total, 75% são provenientes da Amazônia, seguida do Cerrado, com 14%. Como vimos antes, o gás carbônico é um dos principais gases que causam o aquecimento global. Os maiores estoques de gás carbônico podem ser encontrados no solo e na vegetação de florestas. O carbono nas florestas é armazenado em 5 principais compartimentos ou lugares: biomassa acima do solo, biomassa abaixo do solo, madeira morta ou necromassa, liteira ou serrapilheira, matéria orgânica do solo. A floresta amazônica, a maior floresta tropical do mundo, é um dos mais importantes sumidouros de carbono do planeta. Nossa Amazônia desempenha um papel crucial no ciclo global de carbono. Porém, o desmatamento e a degradação florestal comprometem essa função, liberam grandes quantidades de gás carbônico na atmosfera e pioram o aquecimento global. O desmatamento anual da Amazônia Legal brasileira foi de 9.064 km² entre 2022 e 2023, representando uma queda de 21,8% em relação ao período anterior, 2021-2022. Pesquisas indicam que se a floresta amazônica perder entre 20% e 25% da sua área de florestas, pode estar se aproximando de um ponto de não retorno, o que os cientistas chamaram de tipping point, onde sua capacidade de sequestro de carbono pode ser severamente comprometida a um ponto que não será possível recuperar naturalmente. As mudanças do clima impactam fortemente na qualidade de vida dos povos rurais, indígenas e comunidades tradicionais. Povos que têm uma relação íntima com a natureza. Para nós, as florestas e os rios são fontes de educação, cultura, saúde e bem-viver, bioeconomia e geração de renda. O aumento das temperaturas causa maior frequência e intensidade de ondas de calor. O clima mais quente impacta a saúde das plantas e animais, com mortalidade das árvores e redução na vitalidade da floresta. As alterações nos padrões de chuva também são significativas. Eventos como a seca extrema de 2023 têm se tornado mais frequentes e prolongados. Em 2023, o Rio Negro atingiu o recorde de menor nível de volume já registrado. Com essas mudanças no clima, nós povos da Amazônia enfrentamos desafios crescentes para manter as nossas práticas tradicionais, como pesca, agricultura e acesso a medicamentos tradicionais. Os povos e as comunidades tradicionais da Amazônia estão entre os mais afetados pelas mudanças climáticas. Mas também temos conhecimento ancestrais que apontam para sairmos dessa crise. Para saber mais sobre esse assunto, vamos chamar a Valcleia Soledade, mulher amazônica quilombola e faz parte da equipe da Fundação Amazônia Sustentável. Como os povos e comunidades tradicionais da Amazônia são afetados pelas mudanças climáticas? A gente vive uma realidade bem diferente e repetitiva, especialmente nos
últimos 2 anos, quando a gente tem de forma recorrente 2 secas extremas, né? E a gente vê que as populações tradicionais, que têm um papel muito grande na conservação, mas que de uma certa forma estão muito distantes de acesso às políticas públicas, elas acabam sendo mais afetadas, porque no momento como agora, que a gente está vivenciando na prática, de novo, uma seca extrema, a gente tem dificuldade de que essas populações que estão nesses biomas, que estão nesses territórios, de ter água potável, de ter acesso a um atendimento médico. A gente está com uma poluição do ar muito forte recentemente, isso está apontando, e as notícias todos os dias não falam de outra coisa a não ser disso. E essas populações que estão nesses lugares distantes são as principais afetadas, porque tem dificuldade de chegar na sede do município para um atendimento médico, tem dificuldade de muitas vezes sair da sua comunidade em busca de água potável, alimentação daquilo que eles não produzem. Então, de uma forma geral, o que está afetando essas populações são justamente esse distanciamento que eles têm físico do atendimento, mas especialmente das políticas públicas que muitas vezes não vão até onde eles estão. Então esse é o principal cenário que a gente enxerga quando a gente pensa de como que eles são afetados. Como os povos e comunidades tradicionais da Amazônia contribuem no combate às mudanças climáticas? Olha, eu vou falar inclusive com exemplos, né? Quando a gente está falando na questão de hoje, a gente ter, quando seca bastante, a mortandade de espécies como peixes, botos tiveram ano passado, pirarucus. E aí eu quero dizer que o papel, por exemplo, das populações tradicionais indígenas ou ribeirinhas no manejo do pirarucu, por exemplo. Vou trazer esse exemplo para mostrar exatamente, evidenciar isso que a gente está falando. Qual que é o papel das comunidades nesse processo? Eles têm feito um trabalho de conservação, que é um trabalho de longo prazo, e eles contribuíram, hoje a gente tem isso cientificamente comprovado, para o aumento, por exemplo, da espécie de pirarucus em lagos onde eles estão conservando, onde eles estão cuidando, onde eles estão guardando. Primeiramente para a sua própria segurança alimentar, mas em um segundo momento para alimentar a nossa mesa e gerar uma renda para essas famílias. Então eu trago este exemplo para deixar claro do como essas populações têm um papel essencial na conservação das espécies, da fauna e da flora, e que muitas vezes a gente não consegue perceber isso porque nós estamos muito distantes dessa realidade. Quando a gente fala do papel das populações tradicionais e fala da ancestralidade, a gente precisa também deixar claro que os territórios indígenas, por serem territórios protegidos, áreas demarcadas, isso garante com que toda essa sociobiodiversidade que está ali à disposição dessas populações, elas possam ser não só conservadas, mas elas possam ser utilizadas de forma sustentável, não só para o uso de quem está ali no território se beneficia, mas também para fora deles. A gente tem alguns desafios. Muito embora a gente tenha áreas protegidas, demarcadas, muitas vezes as populações indígenas tradicionais ainda sofrem algumas invasões que devem ser coibidas pelo poder público, pelos órgãos de comando e controle, mas a gente entende que o papel dessas populações ele só é fortalecido porque esses territórios estão delimitados e garantem essa segurança para quem está lá. Fale especificamente sobre o papel das terras indígenas e comunidades quilombolas na Amazônia na conservação ambiental desses territórios e do bioma. Duas populações bem diferentes, mas com história muito semelhante, né? As populações indígenas com o papel de se sentir explorado, e isso é fato, né? De ter sido invadido, de não ter os seus territórios respeitados. E a gente, quando fala das populações indígenas, a gente tem que falar da ancestralidade, do papel que eles têm com relação à questão da cultura, né? E quando a gente olha para as populações quilombolas, que são populações também que foram trazidas para cá e que têm um papel muito grande na conservação, a gente fala aí da questão muito clara do papel dessas populações quilombolas na questão do manejo, né? E também de preservar a sua cultura, a história. Então esses dois povos, eles têm um papel fundamental para fortalecer os biomas.
A atuação dos povos indígenas e comunidades tradicionais também se estende à esfera política, onde eles têm se mobilizado para garantir a implementação de políticas públicas que reconheçam e valorizem a nossa participação na conservação ambiental. Em eventos internacionais, como as Conferências do Clima das Nações Unidas, líderes indígenas têm destacado a importância de incluir suas perspectivas e conhecimentos tradicionais nas estratégias globais de combate às mudanças climáticas. Uma das principais ações para enfrentar as mudanças climáticas é combater o desmatamento ilegal. O fortalecimento da fiscalização ambiental e a aplicação de penas rigorosas para atividades ilegais, como a mineração e a exploração madeireira, são medidas necessárias para proteger a floresta. Tecnologia de monitoramento, como satélites e drones, tem sido usado para detectar e prevenir o desmatamento. Para reduzir a probabilidade de que um ponto de não retorno em grande escala da floresta amazônica seja ultrapassado, os cientistas do Painel Científico para a Amazônia propuseram 9 ações, incluindo reflorestamento e recuperação de áreas degradadas, o fortalecimento das cadeias produtivas sustentáveis, criação de novas áreas protegidas e corredores ecológicos, promoção de práticas agroflorestais, investimento em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias sustentáveis, fortalecimento das organizações indígenas e comunitárias, implementação de políticas de incentivo econômico para a conservação, educação ambiental e sensibilização da população e a cooperação internacional para a proteção da Amazônia. Chegamos no final do segundo episódio de hoje. Antes de terminar, deixo aqui algumas perguntas para pensarmos juntos sobre as lições de hoje. Como a seca de 2023 afetou a sua comunidade ou município? Reflita sobre os impactos na disponibilidade de água, na agricultura e na pesca local e nos preços dos produtos. Como as grandes enchentes afetam ou afetaram a sua comunidade ou município? Considere os efeitos sobre a infraestrutura, as moradias e as atividades econômicas e transporte. Existe alguma ação a sua comunidade ou prefeitura esteja realizando para evitar as consequências dos eventos climáticos extremos, como a seca e enchentes? Pense em iniciativas locais, como a conservação das áreas florestais ou o uso de tecnologia de monitoramento ou a implementação de práticas agrícolas mais sustentáveis. No acesso ao Uriaí, no Iotarã. Obrigada, pessoal. Até a próxima aula. O curso Rede Mais, Amazônia e Povos Tradicionais é uma realização da Fundação Amazônia Sustentável. A iniciativa conta com financiamento da Mitsubishi Corporation Foundation for the Americas.